As câmaras daqueles que não cumprem sua promessa. Esta semana sinto que pararia de tomar os remédios porque estou me sentindo muito bem. Agora, quero agradecer às pessoas que oraram por mim neste período difícil de recuperação de envenenamento. Que o Senhor os abençoe muito. Foi muito difícil. Decidi ficar aqui e entregar a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Se você me ama, quero pedir-lhe que carregue sua cruz e se junte a mim no sofrimento pelo Senhor. Algumas pessoas escreveram para mim, como um servo de Deus como você é envenenado. Mas a verdade é que o mal recai sobre os justos e o Senhor sempre os livra. Se você ama a Deus, você passará por testes e provações. Devemos manter a confiança no Senhor. Não posso odiar aqueles que envenenaram a mim e minha esposa no dia do nosso casamento. Tenho a obrigação de amá-los porque o amor superou tudo. Eu não poderia morrer desse envenenamento porque não terminei as 351 câmaras do inferno e não posso morrer e o diabo não pode me matar até que minha missão seja concluída. Eu fui dominado por este veneno. Mas o Senhor me disse, você vai continuar esta corrida. Esta não é a hora de você ir. Hoje, vou continuar de onde saí. Vou falar sobre as câmaras daqueles que não cumprem sua promessa. Números 30, 2 Quando alguém fizer algum voto ao Senhor, ou jurar que vai prender a sua alma com laços, não quebrarás a palavra, ele fará conforme tudo que sai de sua boca. A vida é feita de princípios que os homens devem cumprir. E os homens devem ser responsabilizados perante sua própria palavra. Depois de visitar as câmaras do inferno onde vi pessoas que branquearam a pele, o Senhor me levou de volta para casa. Eu estava chorando por causa das coisas que vi. No dia seguinte, o Senhor veio e me transportou novamente para a câmara do inferno. Cada jornada ao submundo era uma continuidade de onde havíamos saído. O Senhor gastou tempo para me explicar sobre a arquitetura do inferno e a dor das almas mortas que povoam este lugar. Essas almas estavam implorando a Deus por misericórdia e pedindo ao Senhor para libertá-los. No entanto, o Senhor continuou dizendo, tarde demais, o julgamento caiu. Deixamos aquelas câmaras de pessoas que branquearam a pele, e estávamos nos movendo em um túnel escuro e minúsculo. Uma escuridão intensa vinha do lugar para onde estávamos indo. Eu estava ouvindo gritos de almas perdidas vindo desta região vulcânica, onde via chuva de fogo devastando e regando as almas com mais dor. Ao nos aproximarmos deste lugar, encontramos uma multidão de demônios. Eles foram mobilizados para uma expedição. Eles estavam se movendo na mesma direção para a qual estávamos indo. Eles têm todos os instrumentos de tortura que usam neste lugar. Finalmente chegamos a uma encruzilhada onde havia 4 túneis que conduziam a 4 câmaras do inferno. Havia lama quente nessas direções. Pegamos a direção esquerda até o fim do túnel, onde avistei o portão de uma prisão. Eles eram números escritos nele. Havia uma inscrição que dizia, as câmaras daqueles que não cumpriram seu compromisso e promessa. Foi assustador e eu disse, até essas coisas levam ao inferno. O portão estava realmente usando palavras como maldade. O Senhor disse, chegou a hora de acertar as contas. Diga ao meu povo para organizar seus caminhos. O que quer que as pessoas façam na terra, elas prestarão contas ao Criador. Meu querido irmão, você quer aproveitar esta vida? Você deve saber que a morte está chamando e um dia enfrentaremos o julgamento do Senhor. Então finalmente entramos nesta câmara do inferno. O Senhor disse, aqui você verá um grande tormento que nunca viu. Meu irmão, tudo o que vi aqui era insuportável, pois a punição estava além do raciocínio humano. Não consigo encontrar o vocabulário apropriado para expressar a dor que vi neste lugar, pois estava além da razão humana. Eu vi fogo vindo de todas as direções. O fogo estava aumentando e produzindo raios. O granizo brilhante estava caindo. Foi um horror doloroso de se ver. Almas malditas choravam amargamente. O Senhor disse, todas essas pessoas que você viu cometeram diversos pecados. E ele me mostrou a lista no quadro. O primeiro pecado foi quem não cumpriu o seu compromisso, depois quem abusou da confiança que lhe foi confiada, quem não respeitou as suas palavras, porque não cumpriu o que falava, quem não respeitou o prazo do seu compromisso. Aqueles que desistiram de assumir suas responsabilidades deixaram de cumprir essa tarefa. Todas essas coisas foram escritas em uma rocha que estava queimando. Depois de ler a lista, nos viramos para observar a paisagem. Eu vi várias almas e homens nas chamas e eles estavam acorrentados sobre os seus corpos. Essas pessoas que viveram na terra como você e eu, algumas estavam sentadas no chão, outras estavam em covas de fogo.
Eles estavam cobertos pelo fogo e gritavam intensamente e não havia como respirar neste fogo. Eles imploravam pela misericórdia de Deus e o som de suas vozes era perturbador, pois estavam penetrantes em meus ouvidos. O tormento foi terrível. Eu vi um homem atormentado com uma corrente no pescoço. Grandes demônios perfuraram sua língua e introduziram uma corrente em sua língua e o puxaram para todos os lados. Seu tormento era insuportável e vi granizo caindo sobre ele. Todas essas almas foram atormentadas por demônios. Este foi o pior tormento que já vi no inferno. Eles estavam implorando ao Senhor. Este homem disse ao Senhor: meu tormento é insuportável. O homem dizia: Senhor, meu tormento é insuportável. O Senhor olhou para ele com misericórdia e empatia e disse-lhe: você abusou da confiança que lhe foi confiada. Você teve pessoas que confiaram em você. Ele disse ao Senhor: mas eu fiz isso pelas costas deles e eles não sabiam de nada. O Senhor disse a ele: eu sou aquele que pesa os caminhos dos homens. Então o Senhor olhou para mim e disse: você está vendo este jovem? Seu irmão não tinha quem cuidasse da sua casa, pois ele sempre vai trabalhar, e ele o chamou para vir e cuidar da sua casa, mas ele aproveitou para chamar seus amigos e namoradas para transar na cama de seu irmão. Ele cometeu todos os tipos de libertinagem. Quando seu irmão o pegou em flagrante com suas namoradas, ele o repreendeu com raiva. Este homem se humilhou e pediu desculpas, prometendo não fazer isso novamente. O irmão disse a ele: eu te perdoo, mas não aproveite minha ausência para fazer da minha casa um lugar onde você vai cometer o mal, e não traga mais suas namoradas aqui. Este homem se comprometeu a não fazer isso novamente. Ele deu sua palavra ao irmão, mas falhou em cumpri-la, pois continuava trazendo suas namoradas, apesar de suas palavras para o irmão mais velho. Ele quebrou sua promessa e quando ele morreu, ele caiu neste lugar. Ele está atormentado por milhões de almas que quebraram suas promessas. Irmão, devemos ter muito cuidado porque no dia do juízo, as pessoas vão dar conta de todas as palavras vazias que falaram. Por meio de sua palavra, você será justificado e condenado. Depois desse homem, havia outra alma que chorava. Ele tinha uma corrente na perna. Havia dinheiro que o condenava e clamava justiça, pois no inferno tudo fala e condena as pessoas. Eu perguntei ao Senhor: como essas almas foram parar aqui? O Senhor disse: quando este homem estava na terra, fazia promessas o tempo todo às pessoas, mas não cumpria suas promessas. Ele prometeu dinheiro a muitas pessoas. Quando você não conseguir cumprir suas promessas, não diga palavras vãs que servirão como prova de sua condenação. Este homem estava prometendo dinheiro e ele não estava cumprindo a promessa. O Senhor me mostrou um homem chamado Mica, do país africano da Guiné. Eu disse: Senhor, o que ele fez? O Senhor disse: este homem era membro de uma igreja onde o pastor estava pedindo uma doação para a construção da igreja. Muitas pessoas se adiantaram para pegar um envelope. Ele também foi em frente e pegou um envelope. Ele aceitou o compromisso que deveria ser cumprido em um período de 3 meses. No entanto, ele enfrentou dificuldades em seus negócios. Ele não conseguiu cumprir sua promessa e não conseguiu cumprir o prazo. Meu irmão, se você está nessa situação, onde já esteve em muitas igrejas, onde pegou envelopes e fez promessas, assumiu compromissos inúteis em diferentes igrejas, sabendo que não tinha capacidade para cumpri-los, você tem que se confessar. Este homem falhou em encontrar o pastor e dizer-lhe que ele tinha problemas em seus negócios para que pudesse pagar após o prazo. Ele nunca fez isso. Ele disse para si mesmo no fundo do coração: o prazo já passou, podemos esquecer. Um dia ele foi atingido por uma doença e morreu. O demônio da reclamação veio e eles capturaram sua alma para o inferno. Eu vi como ele estava implorando a Jesus para salvá-lo. Sua alma estava coberta de fogo e ele era esquelético. Ele estava coberto de vermes. O Senhor me disse: diga ao meu povo para ter cuidado. Eles não devem assumir compromissos sagrados levianamente. Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o exigirá de ti, e em ti seria pecado. 22. Mas se deixares de fazer votos, não haverá pecado em ti. 23. O que saiu dos vossos lábios, guardareis e executareis, sim, uma oferta voluntária, conforme prometeste ao Senhor teu Deus, o que prometeste com a tua boca. Meu irmão, tanto quanto os olhos podiam ver, eu vi uma alma que estava em tormento. Ele ficava dizendo: esqueci de fazer. Eu esqueci disso.
Ele chorou amargamente porque foi atormentado por um grupo de demônios. Ouviu o chefe dos demônios dizendo a ele: estamos fazendo isso para lembrá-lo de sua promessa, para que você não se esqueça da próxima vez em que fizer uma promessa quando retornar à terra. Eles disseram isso para zombar dele. O tormento foi tão assustador que segurei a mão do Senhor com força. Eu disse: Senhor, o que ele fez? O Senhor disse: ele prometeu comprar um violão para sua igreja. Ele disse ao pastor: vou comprar um violão para a igreja se o seu Deus ouvir minha oração por minha irmã está na Europa e ela prometeu me levar para a Europa. Quando o Senhor me levar para a Europa, vou comprar um violão para a igreja. Quando este homem chegou à Europa, ele não conseguiu comprar o violão para a igreja. Eu vi que a guitarra estava ligada à sua alma. O Senhor disse: diga ao meu povo para cumprir sua promessa. Diga-lhes para sempre cumprirem seu compromisso sagrado. A dor infligida a essas almas por demônios era insuportável. O Senhor me mostrou uma mulher em tormento. O Senhor disse: ela assumiu o compromisso de pagar o dízimo e estava enviando o dízimo ao pastor todos os meses. Ela foi fiel em seu compromisso. Então ela começou a ter problemas financeiros. Ela chamou o pastor para orar. Mas este último não veio porque estava ocupado. Como o pastor não pôde ir à casa dela, mesmo assim, ele estava orando por ela. E apesar do pastor não ter vindo, esta irmã orou sozinha. A irmã não sabia que o pastor estava orando por ela em casa. Mas a senhora disse para si mesma: estou enviando dízimos a ele todos os meses, mas quando preciso de seu apoio em oração, ele não me ajuda com a oração. De agora em diante, não vou mais enviar dízimos a ele. Ela decidiu não dar mais dízimo. Mesmo assim, o pastor estava orando por ela. Quando ela morreu, ela caiu aqui. Eu vi demônios atormentando-a. Os gritos das almas perdidas em tormento eram insuportáveis. Eu ouvi um homem chorando. O Senhor disse a ele: olhe para onde você caiu. Você está fazendo muitas promessas às pessoas, dando-lhes esperança. Mas você falhou em cumprir sua promessa. Eu o repreendi por meio de sua consciência, dizendo-lhe para evitar a desonestidade. Se ao menos você pudesse ouvir minha voz. O homem disse: Senhor, eu entendo e me arrependo. O Senhor disse: é tarde demais. Cada homem suportará o peso de seu pecado. O corpo que contém o pecado irá sofrer e será queimado pelo fogo do inferno. Então eu vi outro homem em tormento. O Senhor disse: um dia, seu amigo veio visitá-lo porque ele precisava de dinheiro. Em seguida, ele prometeu dar a seu amigo $600. Quando o dinheiro estava disponível, ele informou a esposa que estava prestes a emprestar $600 ao amigo. Assim que sua esposa soube dessa notícia, ela se opôs a ele, e ele preferiu ouvi-la, apesar da promessa que fizera ao amigo, mas seu amigo estava passando necessidade. Tentei dizer-lhe para cumprir a promessa ao amigo, mas ele ignorou a minha voz. Quando ele morreu, ele veio aqui neste lugar de humilhação porque ele humilhou seu amigo. Eu pude ver milhões de almas naquele buraco neste lugar. Foi então que vi demônios do inferno vestidos de médicos, enfermeiras, mecânicos. Eles estavam vestidos como trabalhadores e funcionários de empresas. Eles transportaram incontáveis almas de homens e os fizeram sentar sobre as pedras em chamas que os queimavam. Um homem foi feito para se sentar em uma rocha que tinha um buraco e seus pés foram enterrados no fogo e a lava o estava consumindo. Ele foi consumido pelo fogo. Eu ouvi esses demônios dizendo a essas almas: hoje, você vai sofrer por tudo que você roubou em seu local de trabalho. Eu ouvi uma alma dizendo ao demônio: por favor, pegue esta fechadura de roda e devolva ao meu empregador. O demônio respondeu: já que você machucou seu empregador, vamos machucá-lo aqui. O Senhor disse: isso é o que este homem fez em seu local de trabalho. Ele estava trabalhando e recebia um salário de uns $800. Então, um dia, ele roubou uma fechadura de roda da empresa e a levou para casa. Como o objeto pertencia à empresa, ele não deveria levá-lo para casa sem autorização. Ele era um funcionário que deveria se comportar de acordo com o contrato que existe entre a empresa e os funcionários. Ele estava levando para casa coisas que pertenciam à empresa. Eu vi que a trava de roda que ele levou para casa estava presa a ele. Ele disse a esses demônios: eu reconheço o que fiz, mas pegue esta trava de roda e devolva ao seu dono. Este homem estava levando coisas do trabalho para sua casa, embora fosse bem pago, e ele perdeu sua alma para sempre por causa de uma fechadura de roda que não custa nada em comparação com seu